Dodge. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende a permissão de prisão em segunda instância. E critica a quantidade de recursos no Brasil. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. A manifestação acontece na véspera do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Um laudo médico atesta. O deputado afastado, Paulo Maluf, do Progressistas, tem condições para cumprir pena na cadeia. 85 servidores são afastados por corrupção em Cabedelo, na Paraíba. O prefeito e 5 vereadores estão presos. Crimes gravados. Na Bahia, o pagamento de propina num cartório em Vitória da Conquista. Um comboio de bandidos armados passeia pela Baixada Fluminense. No Rio Grande do Norte, um dos suspeitos de assassinar a PM Caroline Pleite morre num tiroteio com a polícia. E a herança cultural de Martin Luther King. Essa semana são lembrados os 50 anos do assassinato do principal líder da luta pelos direitos dos negros americanos. O jornal hoje está começando. Uma juíza de Brasília viu irregularidades na transferência do deputado afastado Paulo Maluf do Partido Progressistas para cá, para São Paulo, na sexta-feira. Maluf está em prisão domiciliar, mas um laudo assinado por 2 médicas legistas afirma que ele teria condições de cumprir pena na prisão. A reportagem é da Gioconda Brasil. O primeiro alerta foi feito pela juíza Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 28 de março, no mesmo dia em que Paulo Maluf ganhou o direito de cumprir a prisão domiciliar. No ofício encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, a juíza informou que 30 minutos depois de Maluf deixar a penitenciária da Papuda com dores na coluna, ela solicitou que lhe fosse enviado o resultado da avaliação médica, bem como o fato de o deputado afastado ter sido imediatamente encaminhado para o hospital da rede privada. De acordo com a juíza, o protocolo é encaminhar o preso para um hospital da rede pública, principalmente quando o atendimento é feito pelo SAMU, caso de Maluf. A indicação seria para que o deputado fosse levado para esta unidade de pronto atendimento, a UPA, que fica perto do presídio, ou para um desses 2 hospitais públicos. Mas Maluf foi internado no Hospital Home, que é particular. Diante do fato, a juíza determinou que um médico perito fosse até o hospital para examinar o deputado. Só ontem ela recebeu o laudo. Em ofício encaminhado a Dias Toffoli também ontem, a juíza destacou a conclusão do perito. Segundo o médico, Maluf poderá cumprir pena em estabelecimento prisional após alta hospitalar, mantendo acompanhamento ambulatorial especializado. No documento enviado ao ministro Dias Toffoli, a juíza Leila Cury afirmou que Maluf se mudou para São Paulo e abandonou o cumprimento da pena no Distrito Federal. A juíza apontou outra irregularidade. O deputado não compareceu à audiência em que seria informado das condições para cumprir a prisão domiciliar. Segundo a juíza, restou impedida a efetiva fiscalização pela Vara de Execuções Penais de Brasília por meio de tornozeleira eletrônica, comumente utilizada em presos que vão para a prisão domiciliar humanitária. Leila Cury questionou a ida para São Paulo. A juíza disse que no processo, Maluf informou que possui domicílio em Brasília, onde exerce mandato de deputado federal. Ele está afastado do cargo. A titular da Vara de Execuções Penais pediu orientação a Dias Toffoli. Perguntou se o deslocamento para São Paulo foi autorizado pelo ministro. Em caso contrário, ela pede que seja expedido mandado de prisão contra o deputado, ou outra medida que Toffoli considerar cabível. Maluf teve alta na sexta-feira. Saiu com a roupa do hospital rumo ao aeroporto, onde um jato particular já o esperava para levá-lo para casa em São Paulo. O laudo, citado na reportagem da Gioconda, foi assinado pelas médicas legistas Sara Aniele da Costa Braz Fonseca e Verena Mendes Martinelli, de Brasília.
O advogado de Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, disse hoje por mensagem de áudio que não há nenhuma ilegalidade na transferência do deputado para São Paulo. Disse também que está entrando com embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal para saber qual vara de execução criminal vai cuidar do caso, a de Brasília ou a de São Paulo. Nossa produção entrou em contato com a assessoria do ministro Dias Toffoli e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, mas não teve resposta. A Polícia Federal ainda espera pelo depoimento de uma das acionistas do Grupo Libra, Ana Carolina Torrealba, citada na Operação Scala, que prendeu também amigos do presidente Michel Temer. Os outros 2 acionistas da empresa que estavam fora do país prestaram depoimento ontem em Brasília. E é para lá, para Brasília, que a gente vai agora conversar com a Camila Bonfim, que tem outros detalhes. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, para Sandra e para todos. Olha, a informação nova é que o advogado de Ana Carolina Torrealba, defesa de Ana Carolina Torrealba, está negociando diretamente com a PF, já está em tratativas para que ela se apresente nos próximos dias. Aqui na Polícia Federal está tudo sob sigilo, não há informação oficial sobre a data desse possível depoimento. Mas é fato que o Gonçalo Borges Torrealba e o Rodrigo Borges Torrealba, como vocês estavam falando aí no estúdio, esses sim, já prestaram um depoimento aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, ontem, entre 6h30 da tarde e 11 horas da noite. A família Torrealba foi alvo de 4 mandados de prisão temporária na Operação Scala. Apenas Celina Torrealba cumpriu. Os outros 3 estavam fora do país e só voltaram depois que essas prisões já tinham sido revogadas a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E esses depoimentos que já aconteceram aqui na PF foram ordenados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Essa família é dona do Grupo Libra, que é suspeito de ter se beneficiado por aquele decreto dos portos que foi assinado pelo presidente Michel Temer no ano passado. Aliás, a linha mestra dessa investigação é saber se esse decreto beneficiou empresas que, em troca, pagaram propina. A situação de Libra hoje é o seguinte: ela está discutindo um pagamento de 2 bilhões e 700 milhões com o governo federal e a Codesp, que administra o Porto de Santos, que é onde a Libra atua, diz que a empresa vem adiando a quitação dessa dívida, usando vários artifícios e que é um modus operandi da empresa, então, para tentar se enriquecer às custas das autoridades. Já a Libra nega ilegalidades e diz que ainda não se considera devedora desse valor de 2 bilhões e 700 milhões, porque o processo de arbitragem ainda está em andamento. Doni. Camila Bonfim, obrigado pelas informações. O Grupo Libra ainda não se posicionou sobre os depoimentos dos acionistas, mas afirmou que está prestando todas as informações e esclarecimentos à Justiça. A Polícia Federal da Bahia prendeu o titular de um cartório em Vitória da Conquista que cobrava propina descaradamente dos clientes. A reportagem é da Patrícia Nobre. A Polícia Federal divulgou vídeos em que o titular do cartório do primeiro ofício de registro de imóveis e hipotecas de Vitória da Conquista aparece recebendo propina em 3 ocasiões. Na primeira, Antônio Carlos Bramon está em seu escritório. O homem à sua frente tira um maço de dinheiro da bolsa e passa para o titular do cartório, que disfarça mexendo num celular e coloca o dinheiro no bolso direito da calça. Em outro momento, outro homem passa o dinheiro. Bramon confere rapidamente a quantia e põe o dinheiro no bolso esquerdo. Na terceira cena, ele está em pé e abre a gaveta da mesa para que outro homem ponha o dinheiro dentro. Nas 3 situações, uma música em alto volume impede que se entenda perfeitamente o que eles falam. A polícia disse que os homens que dão dinheiro a Bramon são corretores de imóveis, mas não divulgou os nomes. Antônio Carlos Bramon foi preso preventivamente. A operação também cumpre 3 mandados de prisão temporária contra a filha de Antônio Carlos, Amanda Bezerra Bramon, e também contra Ana Carolina Bezerra de Castro, que trabalha no cartório, e a despachante Maria Aparecida de Souza Pereira. São cumpridos ainda 8 mandados de busca e apreensão e várias medidas cautelares em Salvador e Vitória da Conquista. A operação de hoje foi resultado de uma investigação que começou em 2016, porque Antônio Carlos Bramon não obedecia ordens judiciais, descumpria decisões das Justiças Federal e do Trabalho. Um inquérito foi aberto para investigar o crime de desobediência. Ao longo das investigações, a Polícia Federal descobriu que o crime ia além disso. O titular do cartório, ele cobrava uma espécie de taxa de agilização para algumas pessoas, principalmente despachantes, corretores, instituições financeiras, empresas do ramo imobiliário, para que os contratos fossem registrados
e liberados mais rapidamente. No fim da manhã, a Polícia Federal divulgou esta foto de R$ 71.780 e $2.700 apreendidos durante a operação. Nós não conseguimos contato com as defesas dos 4 presos nessa operação em Vitória da Conquista. O prefeito de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, foi preso hoje acusado de corrupção. 5 vereadores também foram presos. O vice-prefeito foi afastado do cargo. Além do prefeito e dos vereadores, foram presas também mais 5 pessoas. Outros 5 vereadores foram afastados do cargo. Os que não foram presos nem afastados vão se reunir para ver quem vai comandar a cidade. A Justiça determinou o bloqueio de 15 imóveis dos envolvidos e o afastamento dos cargos de 85 servidores públicos, incluindo os 11 presos. O advogado do prefeito Leto Viana e da vereadora Jaqueline Franca disse que está tomando conhecimento do processo para depois se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa do vereador Lúcio José Araújo. Um empreiteiro, delator da Lava Jato, entregou ao Ministério Público a gravação do momento em que ele pagou propina para o presidente afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Aloísio Neves. Veja na reportagem de Marcelo Gomes e Pedro Figueiredo. Quem deveria fiscalizar irregularidades recebia propina. Aqui tem 60, tem mais de 10 aqui, 10 aqui, 80. Então, dos 150 que eu tinha combinado, eu trouxe 80 hoje, aí na próxima eu mato com mais 70. A gravação foi feita por Marcos Andrade Barbosa Silva, diretor da União Norte Fluminense Engenharia. O empreiteiro diz que pagou R$450 mil em 3 parcelas a Aloísio Neves, que era presidente do Tribunal de Contas do Estado. Barbosa Silva entregou a conversa aos procuradores para provar que pagava propinas ao TCE em troca da aprovação de contratos com o governo do Rio. Outro trecho do áudio indica que Aloísio Neves recebia uma mesada do ex-governador Sérgio Cabral. Segundo os procuradores, a mesada foi paga pelo menos 87 vezes. Você não tem receio daquela mesada que ele te dava de 100 mil por mês? Quem te trazia aquilo? Hudson seria Hudson Braga, ex-secretário de obras do governo Sérgio Cabral, apontado como operador financeiro do esquema de corrupção. O Ministério Público Federal apresentou denúncia ao Superior Tribunal de Justiça contra 5 conselheiros do TCE. Aloísio Neves, Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, José Maurício Nolasco e Marco Antônio Alencar. A denúncia é pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Eles foram presos em março do ano passado na Operação O Quinto do Ouro e respondem ao processo em liberdade. Aloísio Neves foi denunciado também por lavagem de dinheiro, porque os policiais federais encontraram obras de arte no apartamento dele que podem ter sido compradas com o dinheiro recebido de Sérgio Cabral. Os 5 conselheiros continuam afastados do TCE até que a denúncia seja analisada pelo plenário do STJ. Já faz mais de 1 ano que eles estão impedidos de trabalhar aqui no Tribunal de Contas do Rio, mas estão recebendo os salários mensalmente, em valores que variam entre 30 mil e 50 mil reais. A única conselheira que não foi afastada é Mariana Montebello, atual presidente interina do TCE. Em dezembro, a vaga deixada pelo delator Jonas Lopes, que também estava afastado e se aposentou, foi assumida por Rodrigo Melo. Outros 3 substitutos ocupam as outras vagas para que as sessões funcionem com 5 das 7 cadeiras ocupadas. A defesa de Aloísio Neves disse por nota que ele nega envolvimento com fatos criminosos e que sua inocência ficará comprovada no curso do processo. A defesa de Sérgio Cabral, também por nota, disse que ele nunca deu mesada para Aloísio Neves ou qualquer outro conselheiro do TCE. E que se Cabral o ajudou pessoalmente em alguns momentos, foi na condição de amigo e em quesitos que não envolviam dinheiro ou qualquer tipo de contrapartida. Nós não conseguimos contato com Hudson Braga. No Rio Grande do Norte, um dos suspeitos de participar do assassinato da policial catarinense Caroline Pleite, na semana passada, morreu depois de um confronto com PMs em Natal. A reportagem é da Michele Rincon.
O suspeito de 17 anos morreu depois de uma troca de tiros com policiais do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, na zona norte de Natal, ontem à tarde. 2 irmãos do menor foram presos por porte ilegal de armas. O confronto foi num bairro vizinho ao da pizzaria assaltada na semana passada, caso que resultou na morte da policial de Santa Catarina, Caroline Plete. O BOPE acabou recebendo uma denúncia, né, de onde ele estaria escondido. E ao chegar no local, houve o confronto com o BOPE e ele foi alvejado, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Caroline Plete, de 32 anos, e o marido, o sargento Marcos Paulo da Cruz, de 43 anos, estavam de férias no Rio Grande do Norte. Eles iam jantar na pizzaria quando 2 homens anunciaram o assalto. Ao revistar os clientes, o bandido percebeu que o sargento estava armado. Houve uma briga. Caroline levou um tiro no peito e morreu 1 hora depois de socorrida. O policial Marcos Paulo levou 2 tiros no tórax. Os bandidos fugiram num carro popular, que foi encontrado horas depois do crime e ajudou a polícia a identificar os suspeitos. O menor, morto ontem no confronto, e mais 3 homens. Ainda nós seguimos na procura do outro autor, porque sabemos que foram 2 autores, né? E também dos partícipes, daqueles que auxiliaram na orquestração do crime, que deram a fuga e que também estão foragidos, e a gente já está buscando localizá-los. O policial militar Marcos Paulo permanece internado aqui no 1º andar do Hospital da Polícia Militar em Natal. Ele está acompanhado do irmão dele e de um representante da Associação dos Policiais Militares de Santa Catarina. O sargento já conversa e caminha pelos corredores, mas preferiu não gravar entrevista. Ele pode receber alta hoje ou amanhã. A mulher Caroline foi enterrada na sexta-feira em Chapecó, interior de Santa Catarina, com honras militares. A morte da Carol, né, o ferimento do sargento Marcos, representam a ponta do iceberg de uma realidade bem ruim. Primeiro, a violência que toda a sociedade está submetida e contra a qual a Polícia Militar é uma das últimas linhas de defesa. 3 PMs da UPP do Pavãozinho, em Copacabana, estão sendo investigados por agressão. As imagens mostram um dos PMs imobilizando e usando uma arma de choque num morador de rua. Outro PM fala ao telefone enquanto presencia a cena. Eles disseram à corregedoria que o homem jogou pedras na viatura. Os nomes do morador de rua e dos agressores não foram divulgados. Ainda no Rio, a polícia informou que identificou 2 assaltantes que atuam na Baixada Fluminense. Não se sabe quando as imagens que circulam na internet foram gravadas. Elas mostram vários carros e os bandidos do lado de fora da janela exibindo fuzis. Segundo a polícia, o bando é especializado em roubos de carros. A Polícia Militar disse que está realizando operações na região. O presidente Michel Temer está analisando possíveis nomes para o cargo de ministro da Defesa. Atualmente, o posto é ocupado de forma interina pelo general Joaquim Silva e Luna. A repórter Andréa Sadi está em Brasília e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Andréa. O que temos para hoje? Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, o presidente Michel Temer praticamente adiou essa decisão do Ministério da Defesa, porque antes ele queria exatamente definir essas trocas mais políticas na esplanada dos ministérios, que foi exatamente o que ele fez. A gente viu no final de semana essa troca no Ministério da Saúde, a troca no Ministério dos Transportes, tudo para atender aos partidos políticos aqui no Congresso, a base aliada. Mas agora, com esse novo redesenho praticamente definido, o presidente está nos últimos dias dedicado a encontrar aí, a definir, na verdade, o futuro do Ministério da Defesa. Tem discutido isso com seus principais auxiliares, com seus principais conselheiros e quer bater o martelo sobre isso nos próximos dias. O general Luna está de forma interina, ocupando aí, sendo titular dessa pasta, desde que Raul Jungmann saiu do Ministério para ocupar o Ministério da Segurança Pública, este novo ministério. Então, nos próximos dias, o presidente Michel Temer quer sim fechar essa situação e definir como é que vai ficar o Ministério da Defesa. Sandra e Doni. Ok, obrigada, Andréa. Em São Paulo, a circulação de trens foi interrompida em parte da Zona Leste por causa de um furto de fios. A estação ficou 4 horas fechada. Os passageiros tiveram que descer e ir de ônibus até a estação seguinte para embarcar de novo no trem. Alguns passageiros atravessaram os trilhos. A polícia não tem pistas dos assaltantes.
Hora da previsão do tempo. Hoje com a gente, Jaqueline Brasil, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Doni, Sandra. Boa tarde para vocês também. Bom, abril começou com muita chuva em algumas regiões. A pergunta é se continua chovendo por essas regiões. Pois é, continua assim. Hoje continua chovendo. Inclusive, a previsão é de muita chuva ainda para o centro-norte do país. E eu digo ainda porque a tendência é que no decorrer do outono o tempo comece a secar, que é normal para a estação, né? O destaque hoje é a chuva espalhada por quase todo o país. Agora à tarde, no Rio de Janeiro, tem previsão de temporal e é essa frente fria aqui que vai aumentar as nuvens de chuva na região. Pode chover forte também no norte aqui do Maranhão, pegando Pará e Amapá. Essa chuva forte e volumosa tem a ver com essa escadinha que é a zona de convergência intertropical. Onde está verde no mapa, o sol aparece, esquenta e com a combinação do calor e da umidade a chuva vem também. Então em toda a região norte, em parte aqui em boa parte do nordeste e do sudeste e sul, onde o tempo fica firme no oeste de São Paulo, pegando também Minas, Bahia, Espírito Santo, Paraná e também Mato Grosso do Sul. Agora, no restante do centro-oeste, a chuva vem forte também. É o caso de Goiás. Ontem, uma tempestade pegou de surpresa os moradores de Goiânia no fim da tarde. Uma avenida ficou completamente alagada e nesse carro aí, estavam mãe e um filho. O carro foi arrastado pela correnteza e os bombeiros ajudaram no resgate. No final, deu tudo certo, ainda bem. Hoje em Goiânia vem chuva forte com máxima, olha só, fazendo calor, máxima de 30 graus em Macapá, São Luís, Fortaleza e Belém. Também vai chover fazendo calor. Aliás, calor espalhado por todo o país também. Dá uma olhadinha aqui, 32 em Boa Vista, também em Salvador, 28 em Campo Grande, em Florianópolis, 33 no Rio de Janeiro e 27 graus aqui em São Paulo. Já que nos próximos dias, mais chuva? Pelo menos nos próximos 6 dias, vem mais chuva sim. A gente mostra aqui que os maiores acumulados estão concentrados justamente no centro-norte do país. Então, pegando aqui, olha, parte do Amazonas, também Roraima, Pará, pegando também Maranhão e até o sul também, mas mais pra frente. Ah, já sinto medo, ok. Hidratação, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado, Jaque. Sol ou chuva? Céu azul ou nublado? O que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo com o tempo na economia? Vamos aproveitar as telas aqui da previsão para falar a respeito disso. A indústria brasileira começou 2018 tropeçando. Depois de encolher mais de 2% em janeiro, na comparação com dezembro, a produção não cresceu quase nada em fevereiro, 0,2% segundo o IBGE. Para comemorar, só olhando o passado. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a indústria avançou pela 10ª vez seguida. Com destaque para itens caros que exigem decisões importantes de consumidores, de empresas, bens duráveis, como carros, computadores, geladeiras. Esses itens tiveram um crescimento bastante expressivo e também bens de capital, como caminhões e máquinas, que a indústria compra quando pensa em crescer. A greve no setor ferroviário parou a França hoje. Quase 80% dos trabalhadores aderiram à paralisação. Com poucas linhas funcionando, as estações em Paris ficaram lotadas. Nas ruas, o congestionamento chegou a 420 quilômetros. A greve é um protesto contra a reforma econômica do presidente francês, Emmanuel Macron, que prevê mudanças no setor ferroviário. Os trabalhadores temem perder as garantias de emprego vitalício, aumentos anuais automáticos e os direitos de aposentadoria antecipada. Amanhã faz 50 anos que Martin Luther King, o principal líder do movimento negro americano, foi assassinado em Memphis, nos Estados Unidos. A grande herança do ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964 foi a luta pacífica para a conquista de direitos dos negros. Mas ainda falta muito a ser feito. Pois é, há pouco mais de um século e meio o apartheid americano acabou. Por aqui faz 130 anos que a escravidão foi abolida, mas a gente ainda está tão longe do dia em que todos serão tratados da mesma maneira, né, independente da cor da pele. Um dia antes do julgamento do habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a permissão da prisão após a condenação em segunda instância. A reportagem é de Flávia Alvarenga.
Foi durante a reunião do Conselho Superior do Ministério Público que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou sobre a prisão em segunda instância. Defendeu o que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2016. Um condenado em segundo grau já pode cumprir a pena. Não é exagero afirmar que este é provavelmente um dos julgamentos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, exatamente porque ele vem na esteira de uma modificação da Constituição brasileira e do novo Código de Processo Civil, na expectativa de garantir resolutividade ao sistema criminal do Brasil. O princípio da presunção de inocência é uma garantia pessoal importante em todos os países, é importante também no sistema brasileiro. No entanto, apenas no Brasil, o judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. A Constituição brasileira também garante não só a presunção de inocência, não só o duplo grau de jurisdição, mas ela garante segurança jurídica e efetividade, que se não forem observados em um sistema adequadamente, o processo criminal não termina, ou só termina quando está prescrito. E é um sistema de amplos sucessivos instâncias revisoras, ele só atende aos mais afortunados, que podem pagar advogados caríssimos para manter um sistema recursal aberto e evitando o trânsito em julgado da condenação. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal publicou uma nota defendendo a prisão após a condenação em segunda instância. Disse que causa preocupação o Supremo Tribunal Federal voltar a discutir o assunto e que espera que os 11 ministros incumbidos da guarda dos valores constitucionais tenham a sensibilidade de entender que, muito além de uma mera questão de interpretação do direito, o tema em discussão na Suprema Corte tem como pano de fundo uma opção de política criminal, que pode ser um modelo de persecução criminal sério, eficiente e igualitário, caso o entendimento atual seja mantido, ou um sistema de justiça penal ineficiente, injusto e seletivo, se a prisão após a condenação em segundo grau for revista. Amanhã, os ministros do Supremo vão julgar o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, no Guarujá. No dia 23 de março, o Supremo não concluiu o julgamento do pedido de habeas corpus e a decisão ficou para amanhã. O TRF da 4ª Região terminou o julgamento dos embargos no dia 26 de março e manteve a condenação. Os advogados do ex-presidente Lula entraram com habeas corpus há quase 2 meses no Supremo. No Superior Tribunal de Justiça, o pedido já foi negado. O julgamento decidirá apenas o caso de Lula, mas pode apontar uma mudança de tendência do STF, que em 2016 decidiu por 6-5 que um condenado em segunda instância já pode começar a cumprir a pena. Ontem, 2 manifestos chegaram ao Supremo. Um, assinado principalmente por advogados, contra a execução antecipada da pena, com 3.600 assinaturas. E outro, de em sua maioria, juízes, procuradores e promotores, a favor da prisão, com 5.800 assinaturas. Em Portugal, onde participa de um evento privado, o ministro do STF, Gilmar Mendes, comentou a mobilização para o julgamento. Todos palpitam, assim como a gente falava que tínhamos 100 milhões, 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos um pouco assim, 200 milhões de juízes. Todos entendem de habeas corpus e discutem ADCs, ADPFs, controle abstrato, controle concreto. Em suma, isso é conversa só de jornalista, agora também é do jornaleiro. Gilmar Mendes vai voltar esta noite para participar do julgamento de amanhã. Ele disse também que a Suprema Corte não pode se curvar às pressões externas. Uma Corte Suprema, ela não deve estar indiferente ao que ocorre no mundo externo, né? Ela não pode ter aí um tipo de autismo institucional, isso é evidente. Agora, se ela se curva
a isso que está no mundo externo, ela deixa de ser Corte Suprema. É o que eu brinquei. Então chame o Ibope para decidir matérias. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, fez um pronunciamento ontem pedindo serenidade e respeito às diferenças, sem citar diretamente os tiros que atingiram a caravana de Lula na semana passada. A ministra Carmen Lúcia disse que a violência é intolerável. Fora da democracia, não há respeito ao direito, nem esperança de justiça e ética. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Em um evento hoje pela manhã em Brasília, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, alertou para as consequências que o julgamento no caso Lula podem gerar no sistema penal. Qual era a estratégia de defesa? Vamos postergar o julgamento até o último recurso. Enquanto isso, está correndo prescrição. Um efeito muito pouco dito dessa decisão é que a gente vinha numa velocidade de colaboração em que a curva estava assim. A partir do momento em que o Supremo decide isso em fevereiro de 2016, a curva das colaborações fez assim, mudou a estratégia de defesa. Esse é o pano de fundo do julgamento de amanhã. Nós temos que nos abstrair de pessoas. A gente tem que olhar, são as teses que se colocam e os efeitos disso no sistema penal. 4 elefantas de circo estão se recuperando depois que o caminhão onde estavam sofreu um acidente na Espanha. A elefanta morreu no acidente quando o caminhão capotou. A investigação inicial sugeriu que a movimentação dos animais desestabilizou o caminhão. A Associação dos Circos disse que a viagem foi autorizada oficialmente e aprovada por veterinários. Mas defensores dos animais criticaram, alegando que o acidente com as elefantas é só uma prova de que animais selvagens não podem pertencer a circos. Nos Estados Unidos, um adolescente de 13 anos foi resgatado depois de ficar preso por 12 horas dentro de uma galeria de esgoto em Los Angeles, na Califórnia. Jesse Hernandes brincava com os amigos na tarde de domingo quando caiu no bueiro com 8 metros de profundidade. Os bombeiros rastrearam quase 800 metros da tubulação com uma câmera por controle remoto até achar as marcas da mão do garoto nas paredes da galeria. Eles então abriram o bueiro mais próximo e encontraram Jesse. Ele teve apenas ferimentos leves e disse que pediu a Deus que o ajudasse a sair dali. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E daqui a pouco, às 15:45, no horário de Brasília, tem Liga dos Campeões na Globo com Juventus e Real Madrid. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Boa tarde e até amanhã.